Bom dia, rapaziadinha da turma do Nino. Aqui quem tá falando com vocês é o biólogo Raul. E hoje eu vim responder a segunda pergunta que mais me fazem. Só perde pra quem veio primeiro o ovo a galinha, que é um vídeo que a gente já fez, eu e a Rafinha. A pergunta de hoje é: nós evoluímos do macaco? Nós viemos do macaco? Como é que funciona essa nossa ligação com o macaco? Primeiro, a gente tem que entender que nem todo primata é um macaco. Existem os primatas, que são macacos, e existem os primatas que a gente chama de hominídeos, ou forma de homem, se a gente traduzir do latim, né? Quais são esses hominídeos? A gente tem o gibão, que é um macaco que a gente encontra na África. A gente tem gorilas, chimpanzés, orangotangos e nós, os seres humanos. Os outros todos são macacos. Então a gente tem macaco prego, sagui, mico-leão dourado. Então eles são macacos. Os seres humanos não são macacos. E aí como é que funciona essa questão da evolução? O chimpanzé algum dia vai virar um ser humano? Não. O chimpanzé é uma espécie, a gente é outra espécie. A gente tem ancestrais em comuns. Então, antigamente, há milhares e milhares de anos, existia um ancestral que, por algum motivo, o grupo dele se separou em dois. Pode ser um motivo geológico, pode ser um motivo comportamental, pode ser por brigas entre os grupos. E eles começaram a evoluir diferente, formando grupos diferentes. Isso serve para todos os animais que a gente conhece hoje, eles tiverem em algum momento algum ancestral em comum. A nossa ancestralidade com os macacos, que são esses não humanos, sem forma de humano, né, que a gente chama, que inclusive uma forma bem fácil de saber se é um macaco ou um hominídeo é se tem rabo. Os hominídeos não têm rabo. Então isso fica muito mais fácil da gente perceber. Então a gente teve algum ancestral com eles há milhares e milhares de anos, mas eles evoluíram de forma diferente, de acordo com a alimentação que eles tinham, habitat, como eles se reproduziam, as características que esses ancestrais tinham. Então a gente evoluiu de um ancestral em comum com os macacos, os primatas, o chimpanzé, o gorila, esses mais próximos da gente, os macacos mais longes. Porém, o nosso DNA ele é tão complexo que mesmo a gente sendo extremamente diferente visualmente de um gorila, de um sagui, o nosso DNA é completamente parecido. Do gorila chega a ser mais de 99% de compatibilidade de DNA, de genética que a gente fala. Então, a gente tem que ter essa noção. Nós viemos de um primata ancestral nosso lá atrás, mesmo de alguns que são mais próximos da gente. Então, quanto mais parecido com a gente, mais próximo da gente na evolução, mas eu tô falando de milhares e milhares e milhões de anos, assim, são coisas imensuráveis, né, que a gente fala. O ser humano, ele existe há poucos milhões de anos comparado com a idade que os animais estão na Terra, né? Os macacos são um dos mamíferos mais... a palavra não é evoluído, mas mais adaptados ao seu meio, né? A gente tem muita facilidade de manusear nossos membros, ferramentas, e isso tem muito a ver com a nossa evolução, com o desenvolvimento do nosso cérebro. Então a gente consegue determinar a questão evolutiva a partir da genética, a partir de habilidades, a partir de aparência física, que a gente não usa muito mais hoje em dia. Hoje em dia a gente usa muito genética, mas no começo que a gente começou a estudar a evolução tinha muito a ver com parte fisiológica, que a gente vê. Então o chimpanzé, ele fica em pé que nem um ser humano, porque ele é muito parecido com a gente. Inclusive, a gente sempre fala que o animal mais próximo do ser humano, a gente sempre ouve falar por aí, é o chimpanzé, mas na verdade é uma espécie muito parecida com o chimpanzé que chama bonobo. Eles vivem na parte norte da África ali, e os chimpanzés na parte sul da África. Então, os mamíferos mais próximos dos seres humanos são os bonobos e não chimpanzés. Então, respondendo a primeira pergunta, não, nós não somos macacos. Nós somos primatas junto com os macacos, mas nós somos primatas hominídeos e não primatas macacos. Esse foi o vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem esclarecer sobre esse tema ou sobre algum outro tema, só mandar pergunta aqui nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo para vocês. Um beijão do biólogo Raul e até mais!